Olá pessoal, sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do INSS, Cargo Técnico do Seguro Social, ok? Então, seguindo o edital, conhecimentos básicos dentro da língua portuguesa, item 5, emprego das classes de palavras. Pois bem, então agora a gente vai falar um pouco do substantivo, né? Tipos de substantivos. Os substantivos podem ser diferentes classificações, né? Eles podem ter diferentes classificações de acordo com os conceitos apresentados abaixo. Então, ele pode ser comum, que é usado para nomear seres e objetos generalizados. Exemplo, mulher, gato, cidade. Ele pode ser próprio, geralmente escrito com letra maiúscula. Serve para especificar e particularizar. Exemplo, Maria, Garfield e Belo Horizonte. Ele pode ser coletivo, é um nome no singular que expressa ideia de plural, para designar grupos e conjuntos de seres ou objetos de uma mesma espécie. Exemplo, matilha, enxame, cardume. E ele pode ser concreto, nomeia algo que existe de modo independente de outro ser, objetos, pessoas, animais, lugares, etc. Exemplo, menina, cachorro, praça. Ele ainda pode ser abstrato, né, que depende de um ser concreto para existir, designando sentimentos, estados, qualidades, ações, etc. Exemplo, saudade, sede, imaginação. Ele pode ser primitivo, que é o substantivo que dá origem a outras palavras. Exemplo, livro, água, noite. Ele pode ser derivado, formado a partir de outras palavras. Exemplo, pedreiro, livraria, noturno. Ele pode ser simples, nomes formados por apenas uma palavra, um radical. Exemplo, casa, pessoa, cheiro. E ele pode ser composto, nomes formados por mais de uma palavra, mais de um radical. Exemplo, passatempo, guarda-roupa, gira-sol. Ok? Então vamos dar continuidade. A flexão de gênero, né? Então, na língua portuguesa, todo substantivo é flexionado em um dos dois gêneros possíveis, feminino e masculino. O substantivo biforme é aquele que flexiona entre masculino e feminino, mudando a desinência do gênero, isto é, geralmente o final da palavra sendo o ou a, respectivamente. Exemplo, menino, menina. Há ainda os que se diferenciam por meio da pronúncia, acentuação. Exemplo, avô e avó. E aqueles que há ausência ou presença de desinência. Exemplo, irmão, irmã, cantor, cantora. O substantivo uniforme é aquele que possui apenas uma forma, independente do gênero, podendo ser diferenciados quanto ao gênero a partir da flexão de gênero no artigo ou adjetivo que acompanha. Exemplo, a cadeira, o poste. Pode ser classificado em epiceno, refere-se aos animais, sobrecomum, refere-se às pessoas, e comum, de dois gêneros, identificado por meio do artigo, ok? É preciso ficar atento à mudança semântica que ocorre com alguns substantivos quando usados no masculino ou no feminino, trazendo alguma especificidade em relação a ele. No exemplo do fruto versus a fruta, temos significados diferentes. O primeiro diz respeito ao órgão que protege a semente do alimento, enquanto o segundo é o termo popular para um tipo específico de fruto, ok? Flexão de número. No português, é possível que o substantivo esteja no singular, usado para designar apenas uma coisa, pessoa, lugar. Exemplo, bola, escada, casa, ou no plural, usado para designar maiores quantidades. Exemplo, bolas, escadas, casas, sendo este último representado geralmente com o acréscimo da letra S ao final da palavra. Há também casos em que o substantivo não se altera, de modo que o plural ou singular devem estar marcados a partir do contexto, pelo uso do artigo adequado. Exemplo, o lápis, os lápis. Ok? A questão da variação de grau. Então, usada para marcar diferença na grandeza de um determinado substantivo. A variação de grau pode ser classificada em aumentativo e diminutivo, quando acompanhados de um substantivo que indica grandeza ou pequenez. É considerado analítico. Exemplo, menino grande, menino pequeno. Quando acrescentados sufixos indicadores de aumento ou diminuição,
é considerado sintético. Exemplo, meninão, menininho. Agora a questão do novo acordo ortográfico, né? Então, atenção. De acordo com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, as letras maiúsculas devem ser usadas em nomes próprios de pessoas, lugares. Então, cidades, estados, países, rios, animais, acidentes geográficos, instituições, entidades, nomes astronômicos, de festas e festividades, em títulos de periódicos e em siglas, símbolos ou abreviaturas. Todos os casos, letras maiúsculas. Já as letras minúsculas podem ser usadas em dias de semana, meses, estações do ano e em pontos cardeais. Existe ainda casos em que o uso de maiúscula ou minúscula é facultativo, como em título de livros, nome de áreas do saber, disciplinas e matérias, palavras ligadas a alguma religião e em palavras de categorização. Pois bem, pessoal, então a gente terminou aqui o substantivo e nossa próxima classe é o adjetivo, ok? Um abraço, até a próxima!